Vivemos num planeta relativamente velho. Atualmente, estima-se uma idade de 4,5 bilhões de anos para a Terra, com uma margem de mais ou menos 50 milhões de anos, tendo assim aproximadamente um terço da idade do universo. Mas nem sempre foi assim. A primeira idade medida da Terra data de 1650 por um arcebispo irlandês, que utilizou os dados genealógicos da Bíblia, indo de pai para filho, de filho para neto e aí em diante, para medir o começo dos tempos de acordo com o livro sagrado. Chegou à conclusão de que Deus havia criado a Terra em 23 de outubro de 4004, dando uma idade, atualmente, de 6.002 anos. Bem longe, mas para a época já foi um bom primeiro passo. Muitos anos depois, após alguns cálculos de físicos estimando quanto de energia a Terra já havia transferido para o espaço por meio de irradiação térmica, utilizando a diferença de energia para as rochas estarem no estado sólido e energia para as rochas estarem no estado líquido, situação no começo da Terra, e utilizando a taxa atual de transferência de calor para o espaço, o físico William Thomson, mais conhecido por Lord Kelvin, que deu nome à idade de temperatura, chegou à idade de 20 milhões de anos, perto do século XX, um grande salto desde a primeira tentativa, mas ainda bastante longe. Contudo, esse número é bem contra-argumentado por grandes nomes da ciência, entre eles Charles Darwin, que dizia não ser possível o ser humano evoluir dos primeiros seres vivos em apenas 20 milhões de anos, mas ninguém conseguia construir argumentos concretos e calcular uma nova idade da Terra. Até que Ernest Rutherford, aquele mesmo físico que desenvolveu o modelo atômico com núcleo, dizendo que a massa dos átomos é concentrada no seu centro, mas isso já é outra história, fazendo experimentos com elementos estáveis, chamados radioativos, descobriu que após um certo tempo, eles se transformavam em um elemento de átomo mais leve, emitido uma partícula. Armazenando essas partículas liberadas em um recipiente de vidro, ele passou uma corrente elétrica e notou que havia uma emissão de luz amarela, igual quando se passava uma corrente elétrica através de hélio, comprovando que essas partículas, chamadas por ele de partículas alfas até hoje, com 2 prótons e 2 nêutrons, eram átomos de hélio. Usando esse conhecimento, Rutherford analisou minérios de urânio, o famoso elemento radioativo, que decai em tório, que decai em rádio, que decai em radônio, que decai em polônio e finalmente decai em chumbo, um elemento de átomo estável. Em cada etapa dessa, uma partícula alfa, hélio, é liberada. Sendo o hélio o elemento menos reativo da tabela periódica, ele não se misturaria com nada naquela rocha. Então era possível medir sua quantidade e, baseando-se na meia-vida de cada elemento, que é o tempo que demora para metade de sua massa decair no próximo elemento, estipular a idade daquela rocha, que tira uma idade mínima para a Terra, obtendo um valor de 500 milhões de anos. Um valor ainda baixo, mas pelo menos um décimo do valor atual. Utilizando essa mesma técnica, com instrumentos mais avançados, já foram encontradas rochas com 4,5 bilhões de anos, indicando que a Terra tem pelo menos essa idade.